Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina Metodologia Científica. Eu sou Vânia Oliveira e serei a professora responsável pela disciplina. Metodologia científica, na verdade, vocês irão utilizar como subsídio não só para fazer trabalhos científicos de outras disciplinas, como também para um trabalho monográfico no final do curso. Me apresentando, agora eu já tenho um certo tempo de experiência na disciplina Metodologia Científica, onde já publiquei vários trabalhos e já orientei tanto alunos de graduação quanto de pós-graduação nas suas dissertações e monografias. O objetivo da disciplina é proporcionar a você, acadêmico, pressupostos teóricos e técnicos a fim de que sejam capazes de compreender os fundamentos da metodologia científica, preparando para produzir, sistematizar e divulgar pesquisas e conhecimento, tendo como ementa introdução ao estudo crítico das ciências, definição da problemática relacionada ao iniciante no estudo de questões científicas, abordagem introdutória no mundo do estudo da pesquisa, apresentação desses princípios para a elaboração de um projeto de pesquisa científica, principais métodos e técnicas da metodologia científica, tipos de trabalho como resenha, monografia acadêmica, técnicas de apresentação de trabalhos científicos e as normas da BNT. Recomendo que vocês não deixem de consultar o material didático disponível na página e também leiam os artigos sugeridos, para assim aprofundar mais os conhecimentos sobre a disciplina Metodologia Científica. Aula 1. Introdução ao estudo crítico das ciências. E o que é ciência? Ciência se refere a qualquer conhecimento ou prática sistemática, sendo o sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimentos conseguido através de pesquisas específicas. Vem da palavra latim scientia, traduzido por conhecimento. E dentro do conhecimento como um todo, aí a gente parte para a evolução humana e ciência. Evolução humana, na verdade, nada mais é do que desenvolvimento da sua inteligência, que tende a abranger níveis de desenvolvimento desde o surgimento dos primeiros homídeos, como medo, misticismo e ciência. Quando falamos em medo, os seres humanos pré-históricos não conseguiam entender os fenômenos da natureza. Por esse motivo, suas razões eram sempre de medo. Tinham medo das tempestades, medo do desconhecido. Como não conseguir compreender o que se passava diante deles, não lhes restava outra alternativa senão o medo e o espanto daquilo que presenciavam. E aí a gente tem o mito da caverna, que fala justamente isso e que você pode consultar no material didático da disciplina. O misticismo, a inteligência humana, ela evolui do medo para a tentativa de explicações dos fenômenos através do pensamento mágico, das crenças e das superstições. Eram, sem dúvida, uma evolução que já tentava explicar o que viam. Assim, as tempestades podiam ser fruto de uma ira divina, a boa colheita da benevolência dos mitos, as desgraças ou as fortunas do casamento do humano com o mágico. É assim que a gente explicaria a ira e a benevolência. Já na ciência, as explicações mágicas não bastavam para compreender os fenômenos, sendo necessário busca de resposta através de caminhos que pudessem ser comprovados. Assim nasceu a ciência metódica, buscando uma aproximação com a lógica. O desenvolvimento do conhecimento humano está intrinsecamente ligado à sua característica de viver em grupo, ou seja, o saber de um indivíduo é transmitido ao outro, através de quê? Da experimentação, que por sua vez aproveita-se deste para saber para somar no outro. Assim evoluiu a ciência. E quando falamos ciência versus senso comum? Senso comum é a opinião baseada em hábitos, preconceitos, tradições cristalizadas, enquanto que ciência baseia-se em pesquisa, investigação, metódicas e sistemática, e na exigência de que as teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre a realidade. A ciência é o conhecimento que resulta de um trabalho racional. Quando a gente continua falando de ciência versus senso comum, ciência é baseada em quê? Pesquisa. Exige teorias que sejam coerentes, teorias verdadeiras para comprovar aquilo que se quer estudar. Já o senso comum é baseado em tradições e nos hábitos humanos, não necessariamente coerente, e é utilitário e imediatista. E aí a gente parte para o que é um perfil científico, que deve ter objetividade, onde tende a buscar estruturas universais, quantitativo, buscando medidas e padrões,
tendo homogeneidade, buscando leis gerais de funcionamento. Por último, a generalização, onde tem de reunir coisas percebidas como diferentes sobre leis semelhantes. Teoria científica é um sistema ordenado de proposições baseado em um pequeno número de princípios, que serve para quê? Serve para descrever, explicar e prever do modo mais completo possível um conjunto de fenômenos, oferecendo suas leis. Permite, então, compreender por que os fatos são semelhantes e devem ser submetidos às mesmas leis e vice-versa. E aí a gente parte justamente para as concepções. E a primeira concepção é a concepção racionalista, que veio dos gregos até o final do século XVII. Representação intelectual universal, necessária e verdadeira, que correspondendo à própria realidade. Experiências realizadas para confirmar as demonstrações teóricas. Era justamente você realizar o experimento e comprovar teoricamente o que estava escrito. O grande livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos, que, segundo Galileu, justamente representa a concepção racionalista. Concepções empiristas, de Aristóteles até o final do século XIX. A ciência, ela baseia em observações e experimentos, que permitem estabelecer induções. Experiência como produtora de conhecimentos, métodos experimentais rigorosos. É nessa concepção que o experimento ele era atuante em virtude que você comprovava as induções através dessa experimentação. Já na concepção construtivista, começou no século XX. A ciência é como uma construção de modelos explicativos da realidade. Ideia da verdade aproximada, que pode ser estendida e corrigida. Combina aspecto tanto do empirismo quanto do racionalismo, porque você tende a construir o conhecimento. O que é o ideal científico? É a coerência entre os principais princípios da teoria construtivista, indutiva e empirista. Modelos construídos com base na observação e na experimentação, com o cuidado de construir conhecimento. Resultados que possam alterar os princípios da teoria, corrigindo-a quando for necessário. E assim, a gente finaliza a aula com uma sugestão de leitura e discussão de artigo, onde o indutismo, ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência, que você encontra na página. Até a próxima aula e bons estudos!